O conceito de classe social é importante no entendimento da própria história da sociologia e, por que não dizer, da história da história. Ele está presente em diferentes concepções de pensamento, que se remetem tanto às teorias que apontam a contradição como a saída da sociedade, como também naquelas que entendem a manutenção da sociedade da forma como ela é, ou o consenso, como o futuro da própria humanidade. Quando abordamos as classes sociais, vemos que a mesma se remete a um intenso debate em que a teoria marxista dá importante contribuição para os estudos da sociedade capitalista. Enquanto o positivismo, em sua vertente representada pelo pensamento de Durkheim, entende que os homens constituem uma massa passível de ordenamento pelas elites, pois as últimas teriam o papel de comandar todos os homens para a felicidade, entre aspas, através do desenvolvimento do capital. Vemos também o pensamento de Max Weber, ao afirmar que os homens constituem-se o povo, e esse só poderia ser entendido a partir da construção de um tipo ideal. Podemos dizer que Marx é antagônico a essas afirmações. Ele nunca propôs a luta de classes, mas sim constatou presente em uma sociedade repleta de antagonismos entre os homens. Dentro da concepção marxista, podemos observar o trabalho de E.P. Thompson, que discute o conceito de classe social dentro de uma concepção talvez mais aberta do que a do próprio Marx. Para Thompson, a classe social é algo que se constrói historicamente, fruto das lutas e das manifestações culturais da humanidade, que criam uma identidade, um sentido de classe para uma situação social. Essa definição pode ser observada a partir da leitura das obras que discutem a formação da classe operária na Inglaterra. A mesma foi construída em um processo contínuo, o desenrolar de um conflito permanente contra o capital, desenhando formas de resistência que transcendiam o local de trabalho. Quando discutimos o conceito de classe social, é fundamental uma reflexão sobre o importante trabalho denominado o Manifesto Comunista. Nele, Marx e Engels apresentaram de forma sucinta algumas de suas ideias científicas. O tema central é a luta de classe, o conflito entre os homens de acordo com suas diferentes posições de classe. Marx também discutiu o conceito de classes sociais no último capítulo do Capital, abordando-a depois de ter analisado profundamente o processo de produção. Para Marx, o conceito de classe social é o resultado da análise das forças produtivas, abre parênteses, nível tecnológico dos meios de produção e a organização da força de trabalho, fecha os parênteses, e das relações de produção. As classes sociais são a expressão máxima das relações antagônicas entre o capital e o trabalho, sendo a luta de classes um conceito-chave para o entendimento dessa dinâmica do conflito social. Marx afirma que a história da nossa sociedade, até os dias atuais, é a história da luta de classes. Homem livre e escravo, patrício e plebeu, barão e servo, mestre de ofício e companheiro, numa palavra, opressores e oprimidos, se encontram sempre em constante oposição, ora travando uma luta sem trégua, ora disfarçada, ora aberta, que terminava sempre em uma transformação revolucionária de toda a sociedade, ou então pela ruína das diversas classes em luta. Ao afirmar que todas as sociedades foram divididas em classes inimigas, nota-se que a sociedade capitalista não é diferente das que precederam. Porém, ela apresenta características novas. Em primeiro lugar, a burguesia, enquanto classe dominante, é incapaz de manter seu reinado sem revolucionar constantemente os instrumentos e as relações de produção, ou seja, todo o conjunto das relações sociais. As classes industriais anteriores possuíam uma característica de manter inalterado o modo de produção. Uma passagem genial da obra de Marx é a afirmação que no curso da história a burguesia, em menos de um século,
criou forças produtivas mais maciças e colossais do que as que haviam sido criadas por